Bem-vindo ao canal Viver de Kitnet. Eu sou César Barroso. Eu sou Patrícia Rizzi. Nós somos jornalistas, empreendedores, construtores de kitnets e professores de kitnets. Então, hoje tem prova. Prova. Quão afiado você está sobre o vocabulário da obra? Eu tenho aqui 22 palavras, eu vou passar rapidinho. Eu quero ver se você vai gabaritar, se você vai tirar. Nem eu sei se eu gabarito essas 22. Não tem problema, não colhe. Responda de Sem primeira. pular. Eu tenho as respostas aqui, mas eu vou colocar. Eu vou começar fora de ordem alfabética, mas depois eu vou entrar na ordem alfabética. Tá bom. Ou melhor, vou começar pela ordem alfabética, Patrícia. Pode ser? Pode. O que é alvenaria? Chuta. Alvenaria. Alvenaria. Eu sei que a construção de alvenaria é aquela que é feita com tijolo, cimento, mas com a definição de alvenaria. Exatamente. A alvenaria é aquilo que leva tijolo e cimento. Se é de madeira, não é alvenaria. Se é de... Steel frame não é alvenaria. Não é obra de alvenaria. Vou ler para você a resposta. Posso ler? Definição técnica de alvenaria. A alvenaria é a técnica de construção que utiliza tijolos, blocos ou pedras. Pode pedra, tá vendo? Para criar paredes e outras estruturas. É uma das formas mais tradicionais de construção e ainda é amplamente utilizada. Tá bom? Ótimo, Acertou. alvenaria, começamos bem. Essa tá aí, vamos combinar que tá fácil, né? Não, tenho certeza que todo mundo vai acertar, mas se ficar dúvida, você vai aprender aqui hoje, tá bom? Beleza. Próxima palavra do glossário dos kitneteiros. Com a letra A, argamassa. Você sabe o que é argamassa? Argamassa, putz, grila. Tem argamassa C1, C2, C3, sabia? Argamassa é uma espécie de impermeabilizante? Não. Não. Uma espécie de cola? Não. É uma espécie de concreto? Não. A argamassa é a massa de concreto. É o concreto. Por que surge a palavra argamassa? Por que chama argamassa? Qual a diferença de argamassa com A concreto? argamassa é uma mistura de cimento, areia e água que serve para unir os tijolos e blocos na alvenaria. Ela é aplicada entre os blocos para garantir a aderência e a estabilidade das paredes. Porém, quem trabalha mesmo a construção civil, que quer uma coisa muito reforçada, faz uma diferenciação entre as partes de cimento em relação à areia, que tornam essa mistura muito forte mesmo. Então, tem argamassa para colocação de piso do lado de fora da casa. Por exemplo, se você fizer uma argamassa para rebocar uma casa por fora, ela pode ficar titânica. Então, tem várias concentrações do material que o pessoal fala assim, o reboco simples, aí chama de reboco, mas o reboco de argamassa, meu Deus do céu. E tem argamassa pronta. Então, você está vindo de alvenaria, vai com argamassa, você já está entendendo bastante de obra. Então tá. Pegou a Só noção? que aí já viu, né? Ele tá fazendo, ele pergunta para mim primeiro, aí ele vai testando o meu conhecimento para depois perguntar para vocês. Assim, eu tô de vitrine aqui, de vidraça. Tá bom, vamos lá. Então, olha, agora, o que é cimento? É argamassa. É argamassa e areia. É uma parte, é um componente da argamassa. Argamassa sem areia, porque se não tem areia... Cimento é aquela coisa que a gente passa em frente à loja de material de construção e a gente fica olhando se tem placa de promoção. R$32. Antes da Quanto pandemia, custa 20. na sua cidade? Antes da pandemia era 20, tá? Cimento. Ai, César, essa tá fácil. É um pó fino que, quando misturado com água e outros materiais, como areia e pedra, forma uma pasta que endurece ao secar. Esse material é essencial para a produção de concreto e argamassa. Argamassa! Estamos indo bem. Ai, Jesus amado, eu tô com medo. O que é argamassa? Quanto mais eu pergunto, menos eu sei. É. Olha só, tem gente que não sabe a diferença entre concreto e argamassa. Será que a gente vai descobrir hoje aqui? O cimento é uma parte, é um componente da argamassa. E do concreto. E agora, qual a diferença de cimento e concreto? Então agora me responda, o que é concreto? Concreto é meu amor. Concreto é algo sólido. Plausível, sólido, né? O que é concreto? É uma mistura de cimento, areia, pedra e água. É um dos materiais mais utilizados na construção civil devido à sua resistência e durabilidade. Pode ser moldado em diversas formas, como colunas, vigas e lajes. Mudou nada. Então, por enquanto, a gente está falando mais ou menos assim, argamassa, concreto, é mais ou menos a mesma mistura com outro nome. Vamos explicar agora. A diferença entre o concreto e a argamassa é na granulação da areia que vai. Então, por exemplo, a argamassa é areia fininha. Então, ela tem uma aplicação para colocação de pisos, para você fazer algum reboco, alguma coisa mais delicada. Já o concreto, ele vai para proteger os ferros das colunas, das partes estruturais do imóvel. Então, você coloca uma areia mais graúda. Então, é a diferença de granulação de areia
que faz com que a argamassa tenha uma aplicação menos estrutural e mais em relação à impermeabilização, colocação de pisos e os tijolos, e o concreto, que vai nas vigas e nas colunas. Continuamos usando cimento, areia. Ah, tá, beleza. Fez sentido, fez sentido. Vamos lá, concreto. Tem mais coisa? Ai, Patrícia, o que é uma fundação? Fundação. Mas já foi para concreto, eu pulei a letra B. Não foi para F de fundação, não. Tem a letra em duas coisas com a letra B, que é muito importante. O que é uma broca? O que é uma broca? Você sabe o que é uma broca? Broca. Broca é aquela peça que vai mais fundo na terra para realmente garantir que a sua construção ficará firme. É o tatu? Não é o equipamento que faz a escavação. Não, na broca você faz um buraco e joga uma estrutura metálica lá dentro. Tá. Então você fez uma broca, ela está indo fundo. Às vezes as brocas têm que ir muito fundas, porque pode ter o solo pode ser meio frágil, ele pode ser movediço, então pode ter areia na composição do solo. Então, depois de fazer a análise do solo, você vai definir a profundidade das brocas, né? Tá. E aí, em cima das brocas, é que você vai colocar as vigas baldrame, que vem a palavra B, baldrame. Você quer viga baldrame? O que é viga baldrame? E por que baldrame chama baldrame? Baldrame deve ser um cara que chamava Baldrame, senhor Baldrame, que inventou a viga baldrame. Gente, você acredita que não existe essa pessoa? Não existe um tal de baldrame, um engenheiro baldrame. Nós fomos pesquisar, Patrícia. O que você descobriu com baldrame? Que, na verdade, possivelmente, a palavra baldrame vem do árabe baldres. Balde quer dizer o quê? Balde. Balde de quê? Balde? Couro, na origem. O balde de couro. Na origem. Agora, falando de obra, né? A gente falou da broca, a broca foi lá. Isso, aí em cima da broca que você coloca a viga baldrame. Tá, mas a broca é um tipo de fundação. Exatamente. Então, a broca é um tipo de fundação. Então, você fez a fundação, que é o que vai garantir a estrutura, né? Que a estrutura vai permanecer estável e sólida. Isso. É isso. Então, você fez a fundação. E aí, a viga baldrame, ela não é uma fundação. Não é uma fundação. Ela faz uma separação. Ela comunica a construção em cima com o pé da casa. A casa tem os pés dela no chão. É como se você pegasse uma mesa, enterrasse uma mesa no chão. Você colocou a mesa no chão, aqueles 4 pés da mesa, eles são a fundação. São a fundação, são as brocas. E o assento da mesa. E a mesa, sim. A mesa, o tampo da mesa é a viga baldrame. É a viga baldrame. E aí a casa ou o prédio de kitnets vai ser construído acima da viga baldrame. Então ela faz a separação. Então o que está para baixo da viga baldrame é a fundação, o que está para cima é o prédio, a viga baldrame separa um do outro. Popularmente explicado. Pronto. Engenheiros. Os engenheiros, tenham piedade de nós nos comentários. Então, tenta traduzir para o kitnetês, tá? Então, pronto, agora já respondeu. Agora eu voltei para a letra F. A fundação é aquilo que está no solo e tem a função de suportar e distribuir o peso da construção. Tá? Então, tem vários tipos de fundação, como sapatas, estacas, radier, cada uma adequada para diferentes tipos de solo e carga. E exatamente por aquilo que o César estava falando inicialmente, quando estava explicando a história da broca, a diferença, quando vai usar um tipo de fundação, quando vai usar o outro tipo de fundação, vai depender de questões técnicas da qualidade do solo sobre o qual o imóvel vai ser construído. Por isso, uma das etapas fundamentais lá do início, quando você pensa em fazer, eu vou comprar esse terreno, o que é bacana e é essencial fazer? Sondagem de solo, né? Nesse momento que você descobre qual tipo de fundação vai ser mais adequado àquele terreno. A fundação. fundação. Patrícia, você sabe o que é pilar? Deixa eu... Pilar, Patrícia. Não cola, Patrícia. Eu fico pensando que pilar e viga é a mesma coisa. Se eu ficar perguntando... Ele fica perguntando para mim, aí ele joga para mim a responsabilidade. Para mim, pilar e viga é a mesma coisa. Então, é o seguinte, quando você tem a fundação, você coloca os pilares da casa. O que são os pilares da casa? São essas colunas que você vê nas casas, que você faz aquela gaiola que você vai encher com parede depois. São os pilares, são as colunas, entendeu? Tá, pilar e coluna e viga é a mesma coisa? Não, a viga ela vai na horizontal. O pilar fica na vertical.
Então, imaginando o quadrado da casa, o que vai nos cantinhos é o pilar e o que vai em cima, fechando ali, é a viga. Exatamente. Não existe viga vertical e não existe pilar horizontal. Achei que tudo era viga. Agora sim, o que é a viga? No crédito em 10 vezes sem juros. Para terminar, o que é a viga? A viga é o pilar deitado. Exatamente. É o elemento estrutural horizontal que suporta cargas e as distribui para os pilares ou paredes. Elas são fundamentais para a construção de andares superiores e coberturas. Então, quando você quer construir, mas não tem dinheiro, o que você faz? Você vai lá e faz a fundação e põe a viga baldrame. Isso. Agora, falando kitneteiramente, aquilo vai durar 10 anos. Você precisa fazer. Depois você vai lá e você já deixa os arranques. A palavra arranque quer dizer aqueles araminhos que fica para fora assim, aquilo ali é para você amarrar. Vai amarrar o pilar. E aí você coloca o pilar e põe a viga. Já fez o esqueleto. Fez o esqueleto da obra. Aquilo aguenta mais 10 anos. Depois você faz o fechamento. O que é fechamento? É onde entra a alvenaria. É um tijolo. A laje a e as paredes. Você pode ir fazendo por etapa. Em vez de você botar um dinheiro numa poupança, você vai lá e vê quanto custa o material e combina a mão de obra com o pedreiro. Fala assim, meu irmão, eu quero fazer o chão da casa. Em vez de eu botar o dinheiro no banco, vou botar aqui. Sabe por quê? Porque se um dia você desistir, se é uma coisa que aqui a gente não ouve falar, você vai vender aquele terreno e você vai vender o terreno com a fundação. Já é um investimento que você fez e é uma coisa que valorizou. Entendeu? Vai servir sempre para alguma coisa. Agora, claro que se você conseguir fazer um investimento, que você já fez a fundação, fez o baldrame, subiu e cobriu, já é 90% caminho andado. Porque aí já não pega nem chuva, não vai estragar com o tempo, e na próxima etapa, quando for o pedreiro trabalhar, já não tem problema com chuva, ele já está trabalhando lá de dentro, já não perde dia, caso chova. Patrícia, agora eu quero ver você responder essa. Aí ele está jogando tudo para mim. Vamos responder junto. O que é escoramento? Escoramento. Escoramento é o seguinte: você colocou a estrutura da laje e aí você vai concretar. Então você vai jogar muitas toneladas de cimento molhadão, né, o concreto, né, vem todo. Você vai jogar com a betoneira assim, né? Tchom, lá em cima. E ali aquela parte da casa que você não tem nada segurando aquilo, corre o risco de desabar. Enquanto aquele cimento não seca, aquilo pode cair. Então você vai lá, compra uns pontaletes de obra. O que é pontalete? Aqueles eucaliptos que vem todo, né? E você vai encaixando ali, coloca uma taubinha ali por baixo. Escorar mesmo, igual escorar a cadeira. Quanto tempo tem que deixar escorando? Não sei. 15 dias. Por que 15 dias? Porque o cimento leva 15 dias para curar. O que é cura? Secar completamente. Por que você tem que concretar a laje toda de uma vez só? Porque quando você joga o concreto, se você jogar por partes, aquela parte ali, ela sempre vai entrar água. Então, quando você joga, ela faz uma massa só e ela ali impermeabiliza praticamente tudo. Claro que você vai usar os impermeabilizantes, mas basicamente você tem que fazer como se fosse uma forma de bolo que você vai preencher com a massa. Quando você joga aquela massa para aquela forma não entortar para baixo, você faz o escoramento e deixa quieto 15 dias. E a laje não pode ter emenda, então. É melhor que não tenha. Se você fizer emenda... Tipo camadas, não vou fazer que nem Varvito, igual a Era do Gelo, camada, não, tem que fazer tudo de uma vez só, entendi. Tem uma coisa, Patrícia, que consome muito dinheiro na obra e ninguém vê, que chama as formas. Sabe o que é forma? É você comprar tábua, comprar arame e fazer a forma onde você vai botar o ferro, vai botar o concreto para fazer as vigas e para fazer as colunas. Então, o uso a madeira está muito caro hoje em dia. Então, para fazer forma, né, para você fazer esse esqueleto da casa, ele é todo feito de que maneira hoje em dia? Com as formas. O cara pega a forma, amarra ela, prega, bate prega, depois preenche. Aí, depois que ele preencheu tudinho, deixa quieto lá um tempo, e aí acontece. Quando acaba a obra, você tira mais de 2, 3 caçambas de madeira. Dá dó, né? Resto de obra, isso que me veio à mente agora. Quando você falou disso aqui, eu lembrei de escoramento, que escoramento é a mesma coisa. Também tem que pegar um monte de madeira, botar ali, que também vai ser material inservível, entre aspas, depois da obra. Então, por isso também que se fala hoje, e que estão ganhando mais lugar no mercado, essas técnicas novas, como o próprio steel frame, wood frame, que eles são... não tem esse desperdício de material, né? Ele não tem esse resíduo de obra. Pois é. Vamos seguir? Vamos seguir. Reboco. Reboco. É o acabamento para...
Acabamento não, acabamento é a massa corrida. Não, eu estou dizendo assim, o acabamento, que quando você fez a parede, ela fica toda irregular. No tijolo. E aí você coloca o reboco. Ele é uma proteção também, então, ele não é o acabamento ainda, ele é uma proteção, impermeabilização. E ele firma aquela parede melhor ainda, e ele nivela aquela parede. Sensacional. Nivela, é isso que eu quis dizer. Por isso que a gente fala o seguinte, quando o cara faz uma parede muito torta, o cara fala assim, meu Deus, o que ele vai gastar de reboco para corrigir essa parede, entendeu? Então, tem pedreiro que é tão bom que você não gasta nada de reboco. Tem pedreiro que você tem que... Você vai começar aqui, a parede lá vai ficando assim. Quem nunca passou por uma dessas, né? Então, ele nivela e protege a superfície, tá? Então também tem esse papel de proteger, mas não é ainda... O que é? A impermeabilização. A impermeabilização, aí tem gente que fala, não fala nada de impermeabilização na obra, mas todas as etapas da obra tem que ter impermeabilização. Principalmente as vigas baldrame lá, porque senão a água passa dali e vai pelas paredes e a casa vai ser para sempre úmida. E principalmente a parte do chão da casa, onde entra friagem. Então você tem que ter esse cuidado de impermeabilizar o tempo todo. E graças a Deus, hoje está lotado de produtos bons no mercado, produtos inclusive emborrachantes e tal, que você pode proteger muito melhor. Mas quem não tem um problema de uma casa com problema de infiltração por falta de impermeabilização, da água vindo da terra, assim, verdade. né? É verdade. Impermeabilização todo mundo já sabe. Do alto também. Do alto também. Do alto também. Pô, na lateral, em cima, embaixo, né? Agora, a palavra que todo mundo está falando, ouvindo falar, é drywall. Dry é seco, wall, parede seca. Mas, na verdade, é a tal da construção seca. E aí tem que diferenciar o que é o drywall do que é o steel frame, porque às vezes a gente fala assim, né? A pessoa fala, eu vou fazer o meu prédio de drywall. Não, o prédio ele é de steel frame e o drywall é a divisa. Então, o estrutural é o steel frame e a divisa interna, vamos dizer assim, é o drywall. Isso. Mas às vezes o cara pode fazer esse esqueleto, como por exemplo, tem hotéis que eles fazem um esqueleto todo de concreto usinado, concreto armado, né? Dessas vigas que já vêm prontas e colunas prontas, e aí já fazem o fechamento todo com drywall mesmo. Né? É material de fechamento, ele não é material de estruturação, mas ele é material de fechamento. Fechamento e divisória. Pode ser interno, pode ser externo. Eu mesmo tenho obra minha que o próprio pedreiro falou assim, faz esse banheiro de drywall aí para não perder tempo. Bora drywall. O cara chega e faz numa manhã uma parede inteira, um banheiro inteiro ele faz com drywall. Material de fechamento. Legal. Agora, essa é muito legal, tem gente que não sabe. Esquadrias, Patrícia. Esquadrias é tudo que se refere a porta e janela. Então, aqui onde vai a esquadria, quer dizer, é onde o cara não pode errar. Se a janela vai ter 1,20 m de largura por 1 metro, ele tem que deixar certinho, porque quando vier a janela vai entrar ali naquele encaixe. Na porta, 2,10 por 80, 2,10 por 90. Isso chama-se as esquadrias. Todos os espaços destinados a portas, janelas, basculantes da casa. Tudo aquilo que dá acesso à casa. Então, esquadria, mesmo que ela seja de madeira, ela sendo porta, janela, chama esquadria? Eu achava que a esquadria era só de alumínio. Esquadria de alumínio. Mas assim, quando você fala assim, agora chegou na hora de cuidar das esquadrias, quer dizer, vem dos esquadros, né? Então, tá. Hora de portas e janelas. Hora das portas e janelas. Vamos lá, a esquadria vai ser de quê? Vai ser de madeira. A esquadria vai ser de quê? De PVC. Tá. Quem pegou mais essa fama de esquadria de alumínio... Porque eu sempre ouço esquadria de alumínio. Próxima! Você sabe que você viu que não tem ordem alfabética nosso negócio aqui não, né? Mas tá tudo certo. O que é a laje? Não precisa nem responder, Patrícia. Laje. Laje todo mundo sabe, é parede que divide o primeiro andar do segundo, ou a cobertura do primeiro andar. É uma parede, você tem que construir ela no local. Não tem como chegar. Tem já como chegar com parede pronta, assim, com a laje pronta. Existe, sabia? Mas em geral a gente faz, né? A laje, faz toda uma estrutura para colocar a laje ali em cima. Tá fácil? Tá. Então vamos para a próxima. Vá. Tá, reforço. Reforço escolar, por exemplo. Reforço de matemática, reforço de português. Mas tem o reforço que é. O reforço é todo um conjunto de técnicas que você faz para aumentar a resistência de uma viga ou de uma coluna. Então, aqui tem que ser uma laje reforçada, aqui tem uma coluna reforçada, uma parede reforçada. Quem decide isso é o engenheiro, aquela pessoa que está responsável pela obra, ok? Sim, a gente sempre ouve essa expressão, né? O reforço estrutural. É preciso um reforço estrutural. Exatamente. Próxima! Essa aqui é uma que poucas pessoas... Essa aqui é uma que dói, né, Patrícia? Alvará. O que é alvará? É o primeiro passo. É o passo anterior ao início da obra. Quem tem que dar o alvará para você é a prefeitura.
Você vai na prefeitura, com o seu projeto, ela te dá o alvará de construção. E aí você começa a sua obra. Muita gente tem começado a obra sem o alvará, e isso tem trazido muita dor de cabeça para o pessoal, né? Exato, o processo fez o projeto, dá entrada na prefeitura, a prefeitura aprova o projeto e aí ela emite o alvará, que é a autorização ali para começar a obra. É isso mesmo. Próxima, betoneira. Betoneira é aquela máquina que fica virando a massa para você, para o trabalho render bastante. Então, tem etapas na obra que só você fazer a massinha no chão toma muito tempo e acaba ficando caro. Então, o que que as pessoas fazem? Às vezes elas vão lá e compram uma betoneira que custa de 3 a 4 mil reais, ou alugam uma betoneira por 250 a 400 reais por mês. Então, a pessoa tem que ter um planejamento, porque a betoneira, embora ela custe esse valor por mês ou comprada, ela vai ajudar muito na hora de deixar a massa pronta para você trabalhar em qualquer etapa da obra. Isso chama-se betoneira, né? E tem gente que fala Essa é conhecida. E tem gente que fala bitorneira. Você viu falar bitorneira? Não, mas nunca ouvi, não. Taca na bitorneira. Entulho, Patrícia. Entulho todo mundo sabe, né? Sim. Entulho vou pular essa parte, são resíduos e restos de materiais provenientes da construção ou demolição. É importante, vamos lá. Entulhos são os resíduos e restos de materiais provenientes da construção ou demolição. É importante fazer o descarte correto desses materiais para evitar problemas ambientais. Exatamente. Você chama o cara da caçamba e ele pergunta: tem gesso? Vai sair mais caro. Sabia que o descarte do gesso tem um preço? Então, entulho, quando você chama, você tem que saber exatamente o que você está colocando ali para descarte. É madeira, é resto de construção civil, é gesso, né? No caso de reforma, de lugares que tinham gesso, ou quando você realmente usa gesso na própria obra nova, né? Então, quem não sabe o que é entulho, você tem que fazer uma gestão de entulho muito grande. Principalmente se você usa obra convencional, vai gerar entulho e vai gerar desperdício. Então, você tem que estar de olho no seu pedreiro para ver se está gerando muito entulho, porque pode estar havendo erro na obra. Exato, exato, porque o desperdício de material, obviamente, aumenta a quantidade de resíduo da obra, né? É isso. Além de gastar o dinheiro da gente. E para finalizar, nível. Nível é um instrumento que todo pedreiro tem que utilizar para que não haja desequilíbrio durante a obra. Então, pode ser o nível vertical, pode ser o nível horizontal. Então, Então, o nível é uma ferramenta usada para verificar a horizontalidade ou verticalidade de uma superfície. Existem vários tipos de níveis, como o nível de bolha e o nível laser, cada um com suas aplicações específicas. Então, está muito na moda agora usar o nível laser para tudo, para colocação de pisos e revestimentos. Então, o pessoal está cada vez mais especializado em obra. Mas a tal da bolha, que vem naquela reguinha, que vai assim, é a mais utilizada. De madeirinha ainda. Eu tenho. É aquilo, a água não tem jeito. A água, ela realmente... Tem gente que usa mangueirinha de chuveiro, que parece aquela mangueirinha de chuveiro, para calcular o nível e acertar. A água ajuda muito nessa hora. Sabe que eu nunca vi o nível de laser? Eu já vi treino de laser, nível de laser. Mas eu vou mostrar para você agora aqui. Adoro. Para não deixar de falar, né? O que é uma sapata, né, Patrícia? O que é a sapata? A sapata é o sapato da obra, é o pé da obra, é aquele quadradão que você enche de concreto ali e ela serve para obras de não muito peso, né? Obras pequenas. Então, você tem as sapatas na obra. Você já viu o sapato? Então, quando você olha para o chão assim, você vê uns quadrados, né, com umas gaiolas, que são as estruturas de ferro, e ali são amarradas as vigas de baldrame. Então, exatamente, você faz as sapatas e as brocas, e aí você vai distribuir todo o peso da obra. A sapata é o pé da sua casa. É um tipo de fundação ou toda a fundação vai ter uma sapata? Não, tem várias estruturas de casa. Por exemplo, na Fundação Radier, você não vai sapata, não vai nada. Você vai como se fosse uma quadra como se fosse uma parede que deitou assim, você faz a casa. Casa muito levinha e o solo muito bom, você pode fazer, por exemplo, Radier não vai fundação nenhuma, vai só uma parede no chão, né? Mas em alguns tipos de construção, não muito grandes, você usa as sapatas. Então, quando você olhar no chão, aquele quadradão, aquele retângulo ali com uma gaiolona de ferro dentro, você está diante de uma sapata. E aí, quando o pedreiro começa a cortar o chão, né? Cortar o chão para ligar uma sapata na outra, ali ele está colocando a viga baldrame. Então, é ali que está o endereço da sua casa, onde ela vai ficar para sempre.
o chão estando firme e aquela estrutura estando corretamente aplicada ao solo, que você construir em cima jamais vai vibrar, jamais vai trincar, jamais vai rachar. Então, é muito importante você conhecer esses 3 elementos: broca, sapata, viga, baldrame e outras tantas técnicas que existem por aí. Tenho certeza que você acertou tudo. A gente encerra aqui com esse dicionário da construção civil, do kitneteiro. Não gabaritei. Mas assim, nós somos leigos, então a gente tem que ir ouvindo, vendo esses vídeos e irmos nos familiarizando. Porque quando na obra o pedreiro falar alguma coisa, você tá, eu sei mais ou menos o que que é. Fez sentido para você? Escreve nos comentários o quanto você aprendeu, o quanto você já sabe e também se você tem alguma coisa a acrescentar, escreve aqui. Aliás, palavras novas também, palavras estranhas da construção civil, que você não sabe exatamente o que significa, escreve no comentário que a gente pode fazer um outro vídeo com outros elementos do vocabulário do kitneteiro. Valeu!